Caros convidados de Jesus, porque é assim que Jesus quis que chamássemos os que participam dos nossos retiros. Chegamos quase no final deste retiro e o retiro tem esta finalidade. A finalidade de tornar presente o reino de Deus no meio de nós. E o reino de Deus é a própria pessoa de Jesus. Então, antes de começarmos esta partilha, porque enquanto eu vou falar, o Espírito Santo vai lhe dar um entendimento particular para a sua vida. Vamos consagrar tudo a Nossa Senhora, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Então, o retiro é próprio uma realização da oração que Jesus nos ensinou. Quando se diz, venha a nós o vosso reino. Se é a oração do Pai, dirigida ao Pai, venha a nós o vosso reino. E este reino você percebe logo no coração o reino de Deus, porque você percebe paz interior, também amor, disposição para os seus irmãos, amor e desejo de amar, e também alegria, porque se você se vê no retiro, talvez este é um retiro um pouco especial, mas você se sente bem em fraternidade com aqueles que estão participando. Então, estas são as características psicológicas do coração, do que você sente quando o reino de Deus está acontecendo. E o retiro quer fazer acontecer o reino de Deus. E estes sentimentos tão singelos e tão profundos, nada mais são que a própria presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. Aquele mesmo que entrava de portas fechadas, sem violar, sem derrubar a porta, mas se tornava presente no meio de pessoas que queriam amar de verdade, que queriam se doar, e pessoas realmente que queriam a paz. Então, o retiro é isso, em síntese. Jesus, diz São Paulo, é a nossa paz. E onde 2 ou 3 se reúnem, ali Ele se faz presente. Então, o que Jesus faz num retiro como este? O próprio título do retiro, ouvimos muitas vezes, até através do canto que foi criado próprio para esta ocasião de graça, é um chamado. O Senhor, quando se faz presente, chama por nome, faz vibrar o coração. Então, Ele chama para a sua família, porque Jesus veio para nos mostrar o verdadeiro rosto do Pai, que é um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Antes que ser severo, a severidade de Deus, a justiça de Deus, é reservada como última hipótese para evitar que dentro do seu reino entrem sorrateiramente pessoas mal intencionadas. Mas a essência do Pai é o amor, tanto é que Jesus o chamava meu paizinho, Abá. Era uma expressão mais terna que uma criancinha usava para com seu pai. Então, quando Jesus se faz presente, então Ele te convida, o primeiro convite de Jesus é de fazer parte da sua família, conhecer este Pai, e aqueles sentimentos que você tinha até como carência ao começo, de desejo de amor que talvez você não recebeu, de desejo de paz que você talvez não tenha, de desejo assim de uma verdadeira alegria que não seja um fogo de palha que passa depois de uma festa, de uma bebedeira ou qualquer coisa deste tipo, que deixa um rastro de vazio e destruição. Você queria alguma coisa a mais, até naquilo que você foi enganado, iludido, você no fundo, queria alguma coisa a mais, você tinha uma sede, que Jesus tem esta água para lhe saciar. Quando você aceita o convite de entrar, fazer parte da família de Deus, transforma estes seus simples sentimentos, que você não tinha nem sequer um conhecimento profundo do seu significado, em verdadeiro conhecimento, porque lhe dá a água viva do Espírito Santo,
este sim que lhe faz conhecer o coração do Pai, lhe faz conhecer aquele que é o verdadeiro amigo e que nunca vai lhe trair ou iludir, que é Jesus. Então, a família de Deus, o reino de Deus, esta família, chama-o de outro modo, que é a igreja, porque quando 2 ou 3 respondem ao mesmo chamado de Jesus e se unem por causa de Jesus e não por outras coisas, então se cria este reino de Deus, esta família que se chama igreja, que quer dizer, aqueles que responderam ao chamado. Então, este é o chamado fundamental de Deus, de estar na igreja, de receber a água viva, o Espírito Santo. Mas você me perguntará, o que se faz na igreja? O que se faz na família de Jesus? Esta família que está toda espalhada no mundo e que não tem confins geográficos, mas que é espalhada. Este convite de Jesus é universal e ao mesmo tempo particular, porque chama cada um por nome. Então, o que faz esta igreja espalhada no mundo? Então, faz basicamente 4 coisas. Primeiramente, depois de ter tido o encontro com Jesus e o conhecimento que o Espírito dá de Jesus, do Pai, das coisas de Deus, ele deseja falar destas coisas aos outros. Isto é a pregação. Quando um fala de Jesus, o Espírito Santo toma conta do seu coração e também do ouvido e dos corações daqueles que estão ouvindo. Nenhuma pregação, nenhum testemunho que se dá de Jesus é inútil. Mesmo que ao começo parece rejeitar, mas é como uma semente que semeada na terra, cedo ou tarde vai brotar. Então, esta é a primeira atividade da igreja que ama Jesus Cristo e a esposa de Jesus Cristo, falar de Jesus sempre, sempre, Jesus sempre. Então, a segunda atividade da igreja é rezar, a intercessão. Então, a igreja reza, todas as pessoas sabem que não basta só falar de Jesus, precisa fecundar estas sementes de Jesus espalhadas, esta semente do Evangelho espalhada em todos aqueles que se encontram, sempre com respeito, porque o próprio Evangelho exige um respeito. Você não pode falar com banalidade e fora do tempo do Evangelho. Você vê que o retiro é criar um contexto para que você possa acolher a palavra de Deus, como diz São Paulo, não como palavra humana, mas tal qual ela é, como palavra de Deus que pode transformar os corações. Não pode falar só assim, como... Não, tem que criar o clima de amizade, o contexto, e o Evangelho deve ser falado realmente do coração e não assim em algum contexto banal ou banalizado. Não pode ser banalizado. Então, você sabe, a igreja sabe que para que o Evangelho entre no coração e produza fruto, precisa regá-lo com a oração. A igreja reza por todos. A igreja não conhece inimigos, não combate contra seres de carne e de sangue, mas sim contra aqueles que têm em ódio a pessoa humana e a criação de Deus. E reza tanto para que se abram os corações, como também que se fechem os canais de entrada de infiltração do espírito mau, que é aquele que divide. E falando deste assunto da divisão ou da união, terceira grande tarefa da igreja é unir. Então, o Espírito Santo é a própria comunhão, aquele que pega os elementos comuns e junta. É uma união na verdade. Não assim, juntando, não se pode nunca juntar o pecado, a má intenção, com qualquer outra coisa boa. O mal com o bem, você sabe, não se mistura. E quando nós admitimos uma mistura de mal e de bem, se bota a perder o bem. O mal ali polui tudo. Se você tem uma taça assim de suco muito bom, doce, bem gostoso, bota dentro 3 gotinhas de veneno poderoso, você morre. Então, o envenenamento, o mal envenena o bem e faz com que tenha um efeito negativo. Então,
A união que a igreja promove não é comunhão, é união naquilo que é verdadeiro, autêntico e que une os corações. Porque também uma quadrilha de assaltantes está unido, mas é unido até com a mente, porque fizeram um plano para assaltar, para roubar, para matar, mas nunca chegam à união dos corações. Depois, quando devem dividir, as coisas são brigas e se matam entre eles. Porque ali não é o amor a base, mas é o interesse, a maldade, o egoísmo. Então a igreja sabe que no fundo de cada pessoa existe uma centelha de amor puro de Deus. Então, resgatando esta centelha, a igreja, com a graça do Espírito Santo, tenta unir as pessoas aonde quer que elas se encontrem. Veja se este também não foi um objetivo deste retiro. Resgatar em você a centelha do puro amor que o Pai semeou, que Jesus regou com seu sangue e que o Espírito Santo alimenta com a sua luz, porque Ele é a luz dos corações. Então, enfim, a quarta atividade que a família de Jesus no seu conjunto faz é difundir os valores evangélicos. Então aí se trata mesmo da ação da igreja, ou seja, ver aonde as pessoas estão sofrendo, aonde as pessoas estão necessitando de alguma coisa, ou na saúde, ou em qualquer tipo de necessidades, até físicas das pessoas, e que geram desconforto, desunião, perigo de guerras, de um irmão por uma necessidade agredir o outro e coisas deste tipo, doenças. Aí a igreja, a exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, se torna disponível. Aqui na comunidade tem um bom pastor, por exemplo, na África temos obras sociais, e se um pergunta às nossas missionários que vão nos hospitais diariamente e preparam em casa comida para levar até lá, é claro que um lhe pergunta o que você quer em troca, pelo menos pensa, por que você está fazendo estas coisas? E lá tem muçulmanos também, e lá tem outras pessoas que até não são católicas, não são cristãs, mas todas, quando recebem um serviço de amor, se perguntam, mas por que está fazendo isso? E até te perguntam, mas por que você está fazendo isso? E aí a resposta é maravilhosa. Jesus é que me move a fazer estas coisas. Então, a partir de Jesus, que é a sua motivação, você pode falar com todos. Mas com todos. Não é o Evangelho argumento de polêmica, por custo, por aquilo, por outro. Mas é o amor de Jesus que a igreja espalha nos quatro cantos da terra. É isso que se faz na igreja. Então a resposta a quem pergunta o que se faz na família de Jesus são estas quatro coisas: pregação, oração, comunhão, difusão dos valores evangélicos, que são solidariedade, bondade, sinceridade, honestidade, respeito. E lá vai. O que faz a gente ser gente, ao final. Neste retiro deve ter acontecido algo de maravilhoso. Eu tenho a certeza, porque sempre que acontece o reino de Deus e Jesus está presente, acontecem milagres. E olha, o propósito do retiro está no próprio título, é que aconteça milagres. Um jovem que sente Jesus, que o chamou, que tocou no seu coração e deixa tudo, mas não porque seja constrangido ou por medo, mas deixa tudo atraído pelo amor de Jesus. Este é o milagre número 1. É um milagre. E nós fizemos este retiro, apesar da situação extraordinária que estamos vivendo, para acontecerem muitos milagres. Muitos jovens seguir Jesus. O primeiro, em ordem cronológica, talvez, o que muitas vezes, veja, o Senhor faz 2 milagres ao mesmo tempo. Você que está escutando, talvez tinha uma vida meio desregrada, não é? Por quê? Você buscava a felicidade. Certo.
Você está certo. Só que foi errado o modo, o lugar onde você estava procurando esta felicidade. Mas uma vez que você ouviu Jesus falar através dos seus representantes neste retiro, você acertou o rumo e ao mesmo tempo você se converteu, mudou de rumo, mudou de caminho e ainda mais por cima decidiu de seguir Jesus. 2 super milagres. E são os milagres interiores que acontecem, são milagres do reino de Deus. Não foi eu que lhe chamei, não foi ninguém daqui que lhe chamou. Tenha certeza, foi Jesus. O reino de Deus é Ele. E nunca tenha dúvida sobre isso. Se você depois deste retiro vier buscar maisinha, irmã Rita, paizinho para entrar na comunidade e vai ficar aqui como tantos estão aqui há 10 anos, até há 20 anos os primeiros, sempre contentes por esta escolha, é porque nunca botaram a mínima dúvida que foi Jesus que passou na sua vida e o chamou. Esta fica uma pedra fundamental da vida antes deste chamado e depois deste chamado. Então veja que este é um sinal do reino. Depois tem outros sinais, eu tenho certeza que tem acontecido neste retiro. É até o último minuto, porque teremos o nosso querido amigo Ironi. Vão acontecer coisas, meu irmão. Curas e libertações. Estes são sinais do reino. Porque quem segue Jesus, ele pode ter algum sofrimento, algumas provas, porque senão como é que um se torna santo? Só no pão de ló? Não. Você se torna santo superando as dificuldades, os obstáculos. Então, tem sofrimento, mas tem um sofrimento sempre com paz, com amor. Até você deseja, porque o seu sofrimento se torna sua contribuição pessoal para que outros jovens se convertam, outras famílias se reconciliem, outras coisas boas vão acontecer. Então você não quer ficar para trás, quer participar. Esta palavra é chave quando se fala do reino de Deus. Participação, cada um com seu dom, pequeno ou grande, sem diferença. Por isso que o título do retiro é bem também você. Você não é um nada, não. Você é uma pedra viva nesta construção do reino de Deus. Da história também que o Brasil, aqui onde você vive, está vivendo hoje. Você é importante. Você pensa que a sua oração, mesmo com as suas distrações, não tenha valor. Meu irmão, quando você reza, reza sempre junto com toda a igreja, com todos nós da comunidade. Aonde está um, tem toda a comunidade. E aonde tem toda a comunidade, tem cada um de nós. Esta é a comunhão, esta é a essência da comunhão. Um por todos e todos por um. Então, quando o Senhor chama, Ele também retira obstáculos que lhe impedem de dizer serenamente, alegremente: sim, Senhor, eu também quero te seguir. E tira os obstáculos interiores, cura o seu coração, tira obstáculos, traumas que você levava na sua vida sem saber de onde vinham. Mas Deus sabe tudo, Jesus sabe tudo, e ao chamar-te, te cura. Basta que você abra o coração. Veja, tenha paciência. Por que este retiro dura uma semana? Porque é uma terapia de amor. Então não é assim. Até no último momento do retiro, você pode receber uma graça muito grande, que se você recebesse esta graça ao começo, seria tentado dizer: epa, que bom, pronto, então eu vou me embora. Feito o filho pródigo. Sou herdeiro, me dê a minha parte, vou me embora. Para aí. Tem muita coisa que você precisa saber. Ser formado pelo Espírito Santo. Paciência. Então o Senhor fez como os bons condutores de programa de TV ou de jornais. Dizem uma notícia ao começo e depois enrola até o fim. Agora Jesus não te enrola. Te forma enquanto talvez no último momento Ele está com aquela graça especial para você. Então estes são sinais. É libertação. Vão acontecer. Aconteceu libertação. Muitas vezes você se sente, o que é uma opressão? É como você andando com um saco de cimento de 50 quilos nas costas
tendo dor de joelho, mas é claro, essendo-se cansado. Só que este saco de cimento não é um saco de cimento, é um saco de demônios. As tentações, você viu no Evangelho, tinham 2.000 dentro de um homem. Então, a presença, como a presença de Jesus, te faz sentir a paz, a alegria, a disposição. A presença do demônio, que não é preciso entrar em você, mas ele tenta oprimir-te e tirar-te a disposição de fazer bem os teus deveres, de tratar bem os teus irmãos que estão com você. Pense que não lhe sugere uns palavrões, umas coisas, um mau julgamento. Ele bota a lenha no fogo. Então, no retiro vão ter e já tiveram libertações dessas opressões. Porque no reino de Deus tem outra característica que você vai gostar muito, especialmente você jovem. No reino de Deus há liberdade. O chamado é um apelo a ser livre, mas não para fazer o que você quiser. Na anarquia, livres para amar, como tem aquele belo canto que os servos de Maria fizeram. Livre para amar, livre para buscar a santidade. Então a libertação é para a liberdade. No reino de Deus há liberdade, há amor. E lembre-se, no reino de Satanás não há liberdade. A primeira coisa que ele te pede, em troca de um favor, de um prazer, de um atrativo material, egoístico para você, me dê a sua liberdade. Aí você entra no reino de Satanás e para sair, meu irmão, são dores de parto. Para sair do reino de Satanás, você precisa nascer de novo. Mas só que as dores de parto não é a sua mãe que vai sentir. Porque a sua mãe sentiu as dores de parto quando você seguiu a Satanás. Se afastou do caminho de bem. Então a sua mãe sentiu de novo as dores do parto porque não queria ver seu filho assim. E você que seguiu o caminho de Satanás, quando quer sair, é você como se fosse uma mãe de si mesmo que sente as dores, porque o inimigo te tirou a liberdade, não quer devolver. E você deve lutar pela sua liberdade. Agora, quando você tem esta consciência que seguir Satanás, que seguir o mundo, é seguir como escravo, e você deseja sair, você começa a sentir certa dificuldade. Ótimo, aí que vem a graça da libertação. O Senhor, como a Pedro que estava afundando, lhe estende a sua mão. Ele diz: homem, levanta-te, segue-me. Eu quero que também você me siga. Que não afunde na vida, mas que siga mesmo caminhando pela fé em cima das águas. Então tudo isso era o reino de Deus. Agora, no reino de Deus tem uma outra coisa maravilhosa. Se existe um pai, como não vai existir uma mãe? No reino de Deus existe uma mãe que é a própria mãe de Jesus, é Maria. Ela tem esta tarefa de interceder por você, de educar você e de atrair sobre você o Espírito Santo, como fez com os apóstolos no cenáculo. Esta é a tarefa que ela tem. E diz São Luís Grignon de Montfort que nos finais dos tempos ela vai ter um papel ilimitado, necessário, fundamental, para que venha o reino de Deus, diz São Luís Grignon de Montfort, há de vir primeiro o reino de Maria nos corações. Este é que São Luís diz assim no tratado, vou ler textualmente o ponto 217. Meu caro irmão, diz São Luís Grignon de Montfort, quando chegará este tempo feliz, este século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se, jogando-se, entregando-se no abismo de seu interior, o Imaculado Coração de Maria, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo? Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que ensino, ou seja, a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, para que venha o reino de Jesus, venha o reino de Maria. Então, o caráter mariano do reino de Deus é importantíssimo, porque nunca Jesus se separou de sua mãe e sua mãe de Jesus.
outros pontos que o próprio tratado da verdadeira devoção fala sobre este ponto. É assim: o primeiro, foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. É feito, porque se chama servo de Maria? Porque são servos. Você vê este ambiente que foi criado, tudo. Para quê? Para que ecoe a palavra do Evangelho, para que Jesus possa falar, para que seja como que um sacramento, ou seja, algo visível e tangível, que represente uma nova criação, um novo paraíso terrestre, onde Deus fala amigavelmente com cada um. Agora, esta nova criação, este ambiente propício para a palavra de Deus, é Nossa Senhora que o cria. O que seria do cenáculo sem Nossa Senhora? O cenáculo e os corações dos discípulos foram preparados por ela. Então, Nossa Senhora cria tudo isso como uma serva, como o servo de Maria criaram este ambiente. Ela cria o ambiente para que você possa dialogar com Jesus. Então, outra coisa, outro ponto, ponto 9 do tratado, fala da grande atividade de Nossa Senhora, especialmente nos últimos tempos. Veja o que diz assim, São Luís, no ponto 9. Toda a terra está cheia da glória de Maria, particularmente entre os cristãos que a tomam como padroeira e protetora. Em muitos países, províncias, dioceses, cidades, inúmeras catedrais são consagradas sob a invocação do seu nome. Igreja alguma se encontra sem um altar, uma imagem. Não há região ou país que não possua alguma das imagens milagrosas de Nossa Senhora, junto das quais todos os males são curados, se obtêm todos os bens. Quantas confrarias e congregações erigidas em sua honra, quantos institutos e ordens religiosas abrigados sob o seu nome e proteção, quantos irmãos e irmãs de todas as confrarias e quantos religiosos e religiosas a entoar os seus louvores, a anunciar as suas maravilhas. Não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, não a louve. Mesmo os pecadores, os mais empedernidos, conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios no inferno, não há um que não a respeite, embora temendo. Veja que coisa forte para dizer o caráter mariano do reino de Deus. Grande atividade de Nossa Senhora. Ela começa sempre assim. Faz o mesmo convite de Jesus. Jesus lhe dá autoridade para convidar. Aí começa a convidar, como em Fátima, umas criancinhas, chamadas por nome. Aí se juntam outras pessoas. Depois se recebe licença para fazer uma capelinha, bem pequenininha, só para que tenha ali algumas coisas lá dentro. Depois a igreja vê que a gente vai, que reza, que se converte, que intercede. Então permite de celebrar a primeira missa naquela capelinha. E Jesus está dentro daquela capelinha. Junto com Nossa Senhora preparou a capelinha, preparou o povo. E um ponto forte, a primeira missa naquele lugar de aparição é a primeira implícita, mas clara, aprovação da igreja de tudo o que está acontecendo. Depois cresce, fazem uma igreja. Você vai na igreja de Santa Maria dos Anjos em Assis, você vê a primeira capelinha, a porciúncula, onde os frades começaram o movimento franciscano e construíram em volta uma igreja enorme dos Santos Anjos. E não tocaram aquela relíquia, aquela pequena casinha sagrada, que assim em Guadalupe, Nossa Senhora pediu uma pequena casinha sagrada. E depois foram uma igreja maior. Agora, se você vê a Basílica moderna, é enorme, é a basílica mais frequentada pelos peregrinos no mundo. Primeiro era uma capela, depois um santuário, uma capela, um santuário diocesano, um santuário nacional, um santuário internacional.
atraindo de todas as partes. Então esta é a atividade de Nossa Senhora, nos corações, mas também nas nações e atraindo multidões. Então eu posso dar meu testemunho sobre este fato, porque me converti em um lugar que ninguém pensava que Nossa Senhora aparecesse, porque era comunista, ateu, na ex-Iugoslávia, num paizinho, numa vilazinha chamada Medjugorje, onde tinham construído uma igreja enorme por 4 gatos pingados espalhados nos campos. E houveram no conselho paroquial, eu não sei lá, algumas polêmicas dos gastos para fazer uma igreja deste porte em um lugar que nem enchia a metade, porque um catedral tão grande. Não sabiam que anos depois deveriam construir atrás da igreja, porque não quiseram demolir uma igreja onde com humildes inícios se tornou uma tamanha avalanche de conversões. Fizeram atrás uma praça para conter as pessoas de todo mundo que lá vão, com padres e o evangelho sendo proclamado até mesmo em 20, 30 idiomas durante a missa. E as pessoas não olhando o relógio, estando horas rezando o terço, participando da missa e ainda da adoração eucarística até a noite. E todos se sentindo muito felizes. Pois é neste lugar chamado Medjugorje que tem também um sentido profético, revelador da vontade de Deus, que o Oriente cristão se una com o Ocidente cristão e os dois se ajudem. Apareceu neste lugar geográfico que é o Espartiacque, quer dizer, o ponto de divisão entre o Oriente e o Ocidente. E este é o seu plano, é a mãe da igreja, a única esposa de Jesus. Também quis se apelidar, quis ser chamada como Rainha da Paz. É a última ladainha, é a última expressão da ladainha lauretana de Nossa Senhora. Quer dizer, depois de tantas aparições, parece termos chegado à última ladainha, ao último apelo de Deus, a paz, a reconciliação entre os homens, entre as nações. Este é o sentido desta grande aparição que está durando desde 1981, são 39 anos de aparições, conhecida mundialmente. Atualmente o Vaticano a estudou e mandou uma comissão pastoral para ver a situação, o comportamento dos peregrinos, os frutos, e pelos frutos que deu ao longo destes anos, realmente foi aberto totalmente o acesso às peregrinações. Bispos, padres podem ir lá com segurança, porque os frutos são aqueles típicos, claros do reino de Deus. E eu também fui lá, no 1986, era o dia do meu aniversário. Se você ver no tratado, vai entender alguma coisa, que Rebeca enrolou, Esaú enrolou um pouco o pai Isaac, porque sabia que a herança cabia não ao primogênito, mas a Jacó. Então deu uma enroladinha, é assim que Nossa Senhora me enrolou também a mim. Porque eu me tinha afastado da igreja, não estava em estado de graça. Não fazia uma vida desmantelada, mas de indiferença. Porque muitas vezes um que está no desmantelo pode até quebrar a cara e pensar um pouco, mas a indiferença é um mal que te faz morrer aos poucos, faz morrer o desejo de Deus no teu coração, sem uma motivação, sem um sintoma que seja como que um pisca-pisca de alarme. Então você vai morrendo espiritualmente, vai deixando as práticas religiosas, vai deixar Jesus na Eucaristia, vai se esfriando e depois vai sendo conduzido em caminhos que você ao princípio não queria. E eu gostava muito de ir nas montanhas. E o Senhor, você vê que teve esta bondade de colocar dentro de mim esta paixão pelas montanhas. Então tinha vezes que eu devia escolher. Vou nas festas para voltar a dormir às 2, às 3 da madrugada,
ou vou me levantar às 2, 3 de madrugada para subir nas montanhas. Agora, eu comecei a seguir este segundo caminho e senti aquela alegria, aquele sentido de liberdade quando subia as paredes das montanhas com meu irmão, etc. Mas ainda não sentia o desejo da igreja e misturava um pouco as coisas. As festas, ia na montanha, assim. Até que minha mãe, preocupada, porque era o mais velho de 6 irmãos, 3 irmãs e 3 irmãs, então, veja, minha mãe era sábia, porque sabia que o exemplo arrasta. E se o irmão mais velho enveredava num caminho de afastamento de Deus, os outros iriam seguir, como de fato estavam seguindo. Então, ela soube de uma amiga de Medjugorje e ela desapareceu por 4 dias, poucos dias depois que soube desta novidade. Este lugar era longe, era 14 horas de ônibus por uma estrada não boa, etc., na Iugoslávia. E quando voltou com uma alegria muito grande. E me disse, olha, foi lá. A minha reação foi fria. Até querendo esfriar aquele entusiasmo quando soube que a razão era Nossa Senhora, era Jesus, era a igreja, era essas coisas. Quis botar água gelada em cima, mas não apagou o fogo. Porque minha mãe me disse, mas vai ver que Nossa Senhora vai te pegar, a você também. E ela com todos falava desta experiência de Medjugorje, das coisas, até que um dia veio o engano lá de enrolamento de Nossa Senhora, porque me disseram, olha, há um ônibus que sai na madrugada da próxima semana de jovem que vai em Medjugorje. Então, estão todos indo lá, vão aí, se me empolgaram. E o padre, dando mão forte, a minha mãe disse, vou te pagar metade da passagem, e vai. Então me empolguei por curiosidade. E assim, eu disse, bom, mas que vai, eu vou com este jovem, dá uma volta, a gente faz conhecimento, etc. E assim foi que na madrugada entrei naquele ônibus. Tinha meu tio também que me acompanhava, que íamos juntos. Quando eu estava com sono, quando comecei a ver as pessoas dentro, vi só senhores. Nem um jovem. Eita, eu disse, aqui foi um engano. Mas o ônibus já estava na estrada. E sabe, quando você entrava num país comunista para sair e dar um ré lá dentro, você parava numa delegacia e lá dentro, sabe, não sabe como poderia ser. Se você ficava, se você apanhava, se você... Era um mistério aquelas delegacias. E lá não podia parar, não, assim, a minha viagem. E fiquei neste ônibus e ouvi não sei quantos terços. Veja, em 14 horas, praticamente direto, os terços só para parar. E comer um pouco, e dormir um pouco depois, e depois as mulheres lá rezavam, e o homem atrás, e o dia mais que nunca. Então, chegamos depois de 14 horas, Medjugorje, cansados, pensando de ir a um hotel. Que hotel nada. Fomos numa casa de pastores lá, numa família pobre, sem aquecimento, em fevereiro, muito frio. Mas antes de chegar lá, teve no meio uma missa de umas 2 ou 2 horas e meia, em pé. No frio, que os pés se gelavam, sem entender direito a língua croata, e lá parado, e dentro dizendo, mas que barbaridade, como se faz levar uma pessoa com 14 horas de viagem e depois deixá-la em pé no frio, para depois ir a dormir, sei lá onde. Dentro estava um pouco este sentimento, mas também já o começo, um senso de mistério, de expectativa, sinceramente, tinha dentro de mim. Aí fomos nas casas, colocamos as bagagens nas casas, não sei se comemos uma sopa, aí já vem o guia dizendo, bora, mas bora o quê? Diz, acabamos de chegar, somos tancos mortos, cansados, não tem que subir a montanha das aparições. Todo no escuro, num pedregulho só de pedra, se arrastando naquelas pedras. E haja reza, e reza. Chega lá em cima, ainda a oração, volta ainda rezando. Era um pouco um curso acelerado do exicasmo, ou seja, daquela oração que os orientais fazem
com o ritmo da respiração e da batida do coração. A cada batida de coração, Ave Maria ali rolava. Era um ritmo, uma espiritualidade muito forte, mas se via que era sincera, que era um fervor. Aí o dia seguinte, quando olhei bem a realidade, que cheguei de noite, vi esta multidão de gente, filas na confissão, fora. E esta oração, e todos lá, e gente de toda parte do mundo. Foi um impacto muito forte, é como se o Senhor dissesse, agora estou te dando um testemunho, é como se o Senhor dissesse para você, olha como seria o mundo se todos rezassem. Este é forte, porque quando o ferro é quente, quando você está vendo com seus olhos, e interiormente você percebe o entendimento do porquê tudo isso está acontecendo, é muito forte. Então ali eu decidi de me confessar e de dar uma guinada na minha vida. E a confissão, eu falei tudo o que me lembrava. O padre me bateu nos ombros, me encorajou, disse, vai rezar aos pés da imagem de Nossa Senhora, vai rezar o Magnificat. Eu quase queria dizer de novo os pecados, porque não me esperava tanta bondade. E entendi que este era o jeito de Nossa Senhora. Aí foi rezar, depois a missa, e depois dessa primeira confissão, Nossa Senhora realmente começou a acompanhar-me. Veja, não foi que me lembrei depois alguns outros pecados que não tinha me lembrado na hora da primeira confissão lá em Medjugorje. Aí cheguei com essa preocupação um pouco no meu coração, quando cheguei em casa com dificuldade, com quem vou me confessar, eu não queria, mas será que agora vai voltar tudo de novo, etc. E aconteceu uma outra graça. Veja, eu era alpinista, como falei, subia as montanhas. E chega um dia, na pousada de minha avó, que estava lá, um padre daqueles de batina, que não se viam mais. E este padre francês, logo de um lugar bem distante de onde eu morava, na Itália, lá perto da Áustria, do outro lado da Europa. E este padre começou a falar com minha mãe, não sei como se entenderam, mas minha mãe me disse, olha, tem lá um padre francês. E olha só, ele se chama como você, Laurent. Só que o nome religioso é Padre Romualdo, mas seu nome é Lourenço como você. E ele era alpinista, fale com ele. E eu não podia não ver um sinal de Nossa Senhora, da sua presença, para eu tirar todos esses pecados, todos esses pesos que não tinha me lembrado lá. Me mandou um alpinista que se chamava como eu, que foi um grande alpinista, e me confessei, fez a primeira confissão mesmo geral. Foi uma libertação, foi uma boa conversa com ele. Ele me contou que também foi chamado por Nossa Senhora, porque no Monte Branco, a 4.800 metros de altura, com 4 outros companheiros, estavam numa tormenta de neve imensa e não teriam saído vivos. Então ele se lembrou de Nossa Senhora e não era muito praticante. Se nós saímos vivos daqui, a minha vida coloco em tuas mãos. Saíram vivos e se tornou padre. E aí apareceu na minha vida nessa primeira confissão geral. E depois uma coisa também, que vou dizer mais tarde, também fui o padre que me deu o discernimento para seguir a minha vocação, como vou dizer daqui a pouco. E outra vez que voltei naquele lugar, não foi a mesma viagem, porque depois voltei, minha mãe teve um câncer depois. Isso me perguntava, mas como é que ela foi, Nossa Senhora, e está com câncer? E como é que ela está continuando a ter esta alegria, apesar de tudo, etc. Então, quando voltei da segunda vez, fui rezar também por minha mãe, e foi no lugar desta montanha das aparições, e lá cheio de gente, até de noite, em dezembro, muito frio. E eu rezava pedindo por minha mãe, e estas mulheres da Polônia começaram a rezar o terço.
até me senti um pouco incomodado, porque me atrapalharam naquela oração muito importante por minha mãe. Aí me atropelaram com aquele terço, eu nem podia acompanhar em polonês. Porém, comecei a sentir um perfume de rosas. E era frio, era inverno lá, não tinha rosa, coisa nenhuma, era todo um pedregulho ali, tudo seco. Aí pensei que uma mulher tivesse feito a Madalena, despejado um frasco de alabastro ou de sei lá que perfume francês em cima de si, de rosas, e que se espalhava porque alguma mulher talvez dissesse vaidade, botou meio litro aí porque sentia forte. E mudei até de posição porque era o vento que... Então, era como se esta nuvem de perfume de rosas estivesse em mim, me levava como se estivesse em cima. Até perguntei a uma outra moça que estava ali, que estava na turma da gente: você está sentindo este perfume? Ela me disse com a maior naturalidade: estou, é a presença de Nossa Senhora aqui. Então eu fiz esta correlação entre rosas e rosários. E por que estas mulheres vieram a rezar em cima da minha reza, este outro terço dos milhares que são rezados? É porque Nossa Senhora queria me fazer entender que o rosário é a oração preferida dela, que é um evangelho em síntese e é a oração feita a Jesus com os sentimentos dela. Então, sem querer, sem pensar tão profundo, mas depois, refletindo, eu vi que naquele momento é como se tivesse feito uma aliança com Nossa Senhora através do terço. Eu dizia a Nossa Senhora: eu te dou o meu coração, eu prometo te rezar, te dou a quantidade, 50 Ave Marias por dia, um terço, te dou a quantidade. Agora, tu me dás a qualidade, ou seja, que eu tenha o sabor, o gosto das coisas de Deus. Porque eu estava com medo de, depois daquela emoção de 4 dias, sair daquele lugar que não queria mais sair, me sentia cidadão de lá, voltasse às coisas do mundo. Você imagina a experiência de um retiro, volta a casa e volta àquela coisa. Você não queria sair, não queria voltar, mas se sente fraco. Então, neste sentido que fez esta coisa com Nossa Senhora, que ela me desse o gosto das coisas de Deus para eu não fraquejar. E devo dizer que Nossa Senhora é muito fiel. E até hoje me sustenta com esta graça de sentir o gosto, que na Bíblia tem uma palavra, sabedoria, que vem de sabor, não de saber. Você não precisa saber muitas coisas para conhecer as coisas de Deus. Você precisa ter o sabor, o gosto, pedir o gosto pelas coisas de Deus. Então daí começou a minha caminhada, até que senti a vocação. No momento de trabalho, tinha um bom trabalho nas montanhas, do jeito que eu gostava. Eram 10h20 da manhã de uma quarta-feira de 1987, e eu senti dentro de mim porque que o Senhor em 2 anos fez comigo como um artista faz com uma pedra bruta. Tem um bloco de pedra ou de madeira, aí ele começa com um cinzel a tirar, tira, e aquele bloco de madeira ou de pedra assume formas cada vez mais definidas, cada vez mais harmoniosas, cada vez mais bonitas. Mas é tirando, é com cinzel, é lixando, é polindo. Então chegou aquela manhã daquela quarta-feira, eu senti dentro de mim: só te falta uma coisa. Eu já tinha tirado muitas coisas aos poucos. Deixe tudo e siga a Jesus. Então, eu senti uma alegria e disse sim. Não teve nem o tempo de pensar muito, mas senti uma alegria muito grande. Porque antes, Nossa Senhora como se tivesse me perguntado: nestes 2 anos, foi difícil esta caminhada de deixar o mundo, de ir nas coisas de Deus? Eu disse: não, foi nem tão assim como me parecia que fosse. Está vendo? Quando eu estou com você, tudo se torna simples. Mas agora te falta mais uma coisa. E aí eu comecei a perguntar: mas o que? Estou indo à missa, me estou confessando, estou fazendo isto, estou fazendo aquilo. Aí veio o chamado dela: deixa tudo e siga Jesus. Então senti uma alegria muito grande. E Nossa Senhora como se tivesse complementado.
tu querias subir montanhas aqui, e subirás montanhas muito mais altas, e serás contente, porque você ajudará outros a ser felizes e encontrar o caminho certo na sua vida. E até agora posso dizer, tudo isso é verdade, tudo isso é realidade na minha vida. Depois chegou o sacerdócio e depois a comunidade Servo de Maria do Coração de Jesus. Então, se você sentiu o chamado, não volte atrás, não olhe para trás, não olhe para um lado ou para o outro, olhe para Jesus e siga os seus passos. Agora, as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje é livre para ir lá, mas não são ainda aprovadas para a igreja porque são em curso. E Nossa Senhora disse o porquê. Hoje, cada dia que passa, se entende melhor o porquê de 39 anos de aparições diárias. Porque desde o começo, Nossa Senhora disse que seriam as últimas. Agora, justamente porque devem terminar, para a igreja ter os elementos todos para avaliar tudo. Então, por isso eu vou dizer para você falar brevemente de outra aparição aprovada da igreja. E que traz em si os mesmos conteúdos de Medjugorje, só que Nossa Senhora adotou um outro título, mas que é equivalente, é o mesmo que Rainha da Paz. Nossa Senhora de todos os povos. Olha, depois da Segunda Guerra Mundial, grande desgraça da guerra, logo Nossa Senhora aparece em Amsterdã ao 25 de março, dia da Anunciação de 1945, e apareceu até o 31 de maio de 1959. Foram aprovadas estas aparições pelo bispo de Haarlem, Amsterdã, Monsenhor Josef Marianus Punkt, em 31 de maio, veja, todos os dias marianos, de 2002, então é muito recente a aprovação. Nesta aparição, então, Nossa Senhora disse à vidente Ida Perderman que se chamaria Nossa Senhora de todos os povos. Ela falou que o motivo da sua vinda era trazer de volta ao mundo o seu Filho Jesus e o seu reino. Para isto, disse que a cruz deveria ser colocada no centro da vida de cada cristão, pois por ela nos veio a salvação, e somente por ela, a cruz, sinal do amor de Jesus, e pela ação do Espírito Santo, os povos seriam protegidos contra 3 grandes males: a decadência moral, as calamidades naturais e o mal de todos os males, que é a guerra. Nossa Senhora, em 4 de março de 1951, mostrou à vidente uma imagem dela mesma, que devia ser pintada, espalhada em todo o mundo. A imagem apresenta uma rica simbologia. Vejamos aqui, eu fiz este livro, A Jesus por Maria, juntamente com o diácono Norberto, e fez este anexo, que são os exercícios para se preparar a renovar a consagração. Esta é a imagem de Nossa Senhora de todos os povos. Queria se apresentar como corredentora. Nossa Senhora traz um hábito, como você pode ver, branco, muito luminosa. Na cintura, aqui, traz o mesmo pano com que Jesus foi cingido na crucifixão, que era o véu de Nossa Senhora, cingiu Jesus. E ela o traz assim, na cintura. É sinal de pureza e da participação da mãe na paixão do seu filho. Atrás da figura de nossa mãe, como você pode ver, aparece uma cruz, sinal que ela está inseparavelmente unida à paixão do seu filho Jesus. As mãos de Nossa Senhora, talvez aqui você não consiga ver, mas apresentam também os sinais da paixão. A Nossa Senhora está com os estigmas, como as de Jesus. E destas mãos saem 3 raios de luz, que significam
a graça da paixão. E vamos ver se aqui estão descritos a simbologia destes 3 raios, mas também em Fátima, Nossa Senhora abria as mãos e saíam raios de luz que entravam no coração das crianças. Nossa Senhora das Graças também é representada com estas mãos das quais saem raios de luz. Nossa Senhora é representada aqui como medianeira de todas as graças. Das suas mãos saem 3 raios luminosos que representam a graça, a redenção e a paz. Como advogada, ela apoia os pés no globo, onde não aparece mais a serpente, como na imagem da medalha milagrosa, pois o inimigo de Deus já é definitivamente derrotado pelo triunfo do seu imaculado coração. Abaixo do globo aparece uma multidão de ovelhas, que representam todos os povos salvos pela confiança na sua proteção e intercessão. E uma ovelha dessa é você também, tenha certeza. Nossa Senhora de todos os povos ditou a Ida Perderman a seguinte oração para que fosse impressa no verso da imagem e divulgada. Esta oração é poderosíssima e é para pedir a paz em todas as nações. Esta é a oração. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora o vosso Espírito sobre a terra. Fazei o Espírito Santo habitar nos corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a Santíssima Virgem Maria, seja nossa advogada. Amém. Aprenda esta oração. É fortíssima. É o que Nossa Senhora nos pede para que haja paz no mundo. Nossa Mãe destaca a importância desta oração com estas suas palavras. Não conheceis o poder e a importância desta oração junto de Deus. Ele atenderá a sua mãe, porque ela quer ser a vossa advogada. Ela vos foi dada para que implore a descida do verdadeiro Espírito sobre o mundo. Não podeis imaginar o valor que terá. Não sabes o que o futuro te reserva. Foi enviada pelo seu Senhor e Criador para que, sob este título e através desta oração, liberte o mundo de uma grande catástrofe. Através desta oração, a Senhora salvará o mundo. Renovo mais uma vez, diz Nossa Senhora, esta promessa. Nossa Senhora pediu também a proclamação do dogma de corredentora, medianeira e advogada, dizendo: este será o último e o mais importante dogma mariano, para o qual a imagem e a oração são preparadas. Concluímos então com a forma melhor, entregando-nos com o canto, consagrando-nos a Nossa Senhora, ao seu coração imaculado. Cantemos juntos. Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade